Bonjour! Aliás, você sabe o que significa bonjour? Sabe toda a amplitude do que significa bonjour? Você sabe cumprimentar as pessoas e se apresentar em francês? Se a sua resposta é sim, sim, mais ou menos, ou não, vale a pena você conferir esse vídeo aqui comigo até o fim para você aprender ou revisar e ampliar aí os seus conhecimentos. Fica comigo, eu sou a Vera Franco e hoje eu vou te explicar tudinho sobre como se apresentar em francês e como cumprimentar as pessoas. Bonjour, bonsoir, o que significa isso, né? Vamos lá, bonjour! Muitas pessoas têm a ideia do bonjour como bom dia e estão corretas. No entanto, se você tem a ideia de bonjour como exclusivamente bom dia, vamos aí ampliar um pouquinho esses conhecimentos, tá? Então, bonjour, olha só, é um bom dia e é também um olá. Isso mesmo, porque você pode usar bonjour ao longo do dia, certo? Então você pode usar bonjour de manhã, você pode usar bonjour à tarde, sem problema algum. Até o fim da tarde ainda dá para usar bonjour. Então pratica aí que dá para usar bonjour o dia inteiro, é prático, né? Então é um bom dia e é também um olá, certo? Então bonjour. Vamos treinar aí a pronúncia bonjour. Então, uma dica de pronúncia para você. Eu vou dar várias hoje, mas uma dica de pronúncia para você. O com U no francês, quando a gente escreve O com U, e você vai pronunciar, né? Ele vai ter um som de U para nós no português. Então, bonjour, né? Que termina lá com O, U, R. Então, o U vai ter som de U. Bonjour. Então, bonjour você pode usar quando? Você pode usar de manhã, você pode usar à tarde. Ele é um cumprimento. Então, ele pode sim significar um bom dia, mas ele pode ser usado ao longo do dia. Ele é usado ao longo do dia para dizer um olá também, certo? Então, temos aí um bonjour, que é para o bom dia, que é um olá para usar o dia inteiro. E à noite, Vera, então se você chegar à noite, você vai dizer bonsoir. Então, para se cumprimentar aí à noite quando chega, bonsoir. Outra dica de pronúncia aí para você. Você percebeu que eu falei bonsoir, né? Bonsoir. Então, o O com I escrito no francês, ele vai ter um som para nós próximo a UA, né? UA. Então, bonsoir, certo? Bonjour e bonsoir. Très bien. Então, esses são os cumprimentos mais usados quando você chega, certo? Quando você aborda alguém, quando você vai começar a falar com alguém. Eu já falei em outros vídeos, vou reafirmar aqui. Sempre, por exemplo, você vai, vamos supor que você vai para a França. O ideal é que sempre você aborde as pessoas dizendo um bonjour. Se for à noite, bonsoir. Então tenha sempre em mente que você precisa fazer essa abordagem corretamente ali em francês, tá? Mesmo que depois você vai tentar falar em francês ou vai precisar ir para outro idioma para se comunicar, para o resto do que você precisa conversar, mas faça essa abordagem em francês que a recepção ela é diferente, tá? Então treina aí, bonjour, bonsoir. E é claro que você deve acrescentar aí, ó, bonjour, madame. Treina aí. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Tá? Então, treina essas aí. Daqui a pouco eu vou te passar mais, tá? Como é que eu digo assim, por exemplo, como é que você pode se apresentar em francês, né? Então, eu vou dizer lá, eu me chamo Vera, ó. Je m'appelle Vera. Je m'appelle Vera. Então, anota bem aí. Je m'appelle, e aí usa o seu nome, certo? Vamos supor que alguém pergunte o seu nome ou que você precise perguntar o nome de alguém. Como é que a gente faz? Comment vous vous appelez? Comment vous vous appelez? Essa é uma forma de fazer essa pergunta. O francês é bem flexível na hora de fazer questões, então você pode também inverter essa pergunta. Olha quantas formas você tem de fazer essa mesma pergunta. Comment vous vous appelez? Vous vous appelez comment? Comment vous appelez-vous? Percebeu aí
Então, tem várias formas aí de se fazer essa pergunta. Você pode ouvir de uma forma ou de outra. E se você precisar perguntar o nome de alguém, você também pode escolher uma dessas formas para fazer essa pergunta. Então, vamos treinar de novo. Comment vous vous appelez? Vous vous appelez comment? Comment vous appelez-vous? Certo? Então, essa é uma outra forma de você fazer a pergunta. Agora, vamos aí também aproveitar as dicas de pronúncia dessas frases que eu te ensinei agora. Então, je m'appelle Vera e comment vous vous appelez? Então, olha só, duas coisas para a gente observar. A primeira delas, lembra que eu falei com bonjour? Você escreve em francês o U e tem um som de U em português? Legal. Você observou isso na segunda frase ali, ó? Comment vous vous appelez? Percebeu? Vous. Então tem o som de U, né? Porque tem o U escrito em francês que dá o som do U em português. Tranquilo? Ça va? Tudo bem? Então a segunda dica, rapidinho aqui, ó. Reparou que eu fiz assim, ó? Je m'appelle. Je m'appelle. Então eu me chamo, tá? Quando você tem dois L's ali entre es, você tem uma tendência a abrir esse som. Então, ó, je m'appelle, percebeu? Je m'appelle, por quê? Esse verbo eu me chamo, je m'appelle, tá conjugado para, né, para mim aqui, para Vera. Então, je, né, eu me chamo, je m'appelle Vera. Quando eu faço a pergunta comment vous vous appelez, você tem um som diferente, percebeu? Ó, je m'appelle, vous vous appelez. Percebeu? O meu é aberto, quando eu falo para você, ele é fechado. Então, je m'appelle, vous vous appelez. Então, ali, quando eu falo vous vous appelez ou comment vous vous appelez, tem um L só porque está conjugado para vous, certo? Então, ele fica mais fechadinho. Je m'appelle, vous vous appelez, certo? Très bien. Então, essa aí foi mais uma dica aí de pronunciação, né? Uma outra coisa, né, que eu queria compartilhar com você. Eu tô usando aqui a forma, mas vamos dizer padrão, assim, quando você for abordar alguém, usar essa forma de chamar as pessoas de vous. Mas, por exemplo, se você vai abordar uma criancinha pequena, na França, por exemplo, a criança, ela tá acostumada a chamar os adultos de vous, mas ela tá acostumada a ser tratada de uma forma mais informal, mais carinhosa e tal. Então, se você quiser fazer isso, você vai usar essa mesma pergunta. Por exemplo, quero saber, qual é o seu nome? Quer perguntar para uma criança? Você vai usar essa ideia do comment vous vous appelez, mas você vai fazer mais informal para a criança, tudo bem? Porque a criança pequena não está acostumada a ser chamada de vous, ela sente que ela tem que corresponder ali, o comportamento dela tem que ser igual ao de um adulto. Então, você tem que usar a forma mais informal com ela. Adolescentes e adultos, você pode usar vous para todo mundo, até porque é um primeiro contato com todos, então se chama todo mundo de vous. Quando você tem intimidade com uma pessoa, já tem uma amizade e tal, você pode chamá-la de tu. Então, outra dica de pronúncia aí, tá? Eu falei para você que o com u, né, é a junção do o com u no francês, tem o som de u no português. Quando você tiver só o u em francês, você não pode fugir de fazer o biquinho, né? Então, quando você faz o som do U, que é escrito em U, mas ele vai ter um outro som aí, tá? Para fazer som de U, no português você tem que ter escrito o U em francês. Então, se você tem escrito só o U no francês, que é o caso de tu, tá? Que é o caso de tu. Então, para eu fazer informal essa pergunta, como é que você se chama, eu vou fazer essa pergunta aqui, ó. Comment tu t'appelles? Então, olha só, tu, tá? Tu, comment tu t'appelles? Então, o som do U, ele não pode ser um U, senão ficaria tu, né? Então, eu não posso falar tu, né? No francês, eu vou usar tu, tá? Então, é como se você fizesse uma boca de U e falasse um I, né? Então, U, tá? Então, tu, comment tu t'appelles? Treina aí. Comment tu t'appelles? Então, tem uma forma diferente aí. Por exemplo, você vai
num grupinho de adolescentes, ali numa festinha, uma coisa mais informal, aí você quer perguntar para alguém como é que se chama, pode usar, né? Comment tu t'appelles? E com criancinhas pequenas. No mais, para você ficar seguro, segura de se comunicar com todo mundo de uma forma geral, usa o padrão vous, que você vai estar muito bem, tá? Não vai ter dificuldade nenhuma. Très bien, já falamos aí, ó. Bonjour, bonsoir, je m'appelle Vera. Comment vous vous appelez? Comment tu t'appelles? E aí, como é que eu posso dizer assim, né? Prazer em conhecer, né? Pode ser que você queira usar o que alguém te diga e você tem que saber, né? Existem aí várias formas de dizer isso, mas eu vou te mostrar, por exemplo, aqui um padrão mais usado, prático e todo mundo se entende, né? Então vamos lá, enchanté, enchanté, anota aí, hein? Enchanté, então eu digo lá, je m'appelle Vera, comment vous vous appelez? Aí você me responde lá, je m'appelle, tarana, e eu vou dizer enchanté, né? Que é literalmente encantado, encantada, né? Prazer em te conhecer, certo? Duas dicas aí então, quando eu digo enchanté, eu digo enchanté se eu sou do sexo feminino ou do sexo masculino. Então, enchanté para todo mundo, tá? A diferença, olha só, se eu for escrever isso, então termina lá com E, acento agudo, né? Eu já ia falar accent aigu. Então, se eu faço no feminino, se eu for escrever essa palavra, eu acrescento um E, mas a pronúncia é a mesma para a palavra falada, tá? Então, enchanté, eu digo enchanté, e se eu fosse do sexo masculino, eu também diria enchanté, tá certo? Tem várias outras formas de dizer prazer em conhecer e tal. Vamos ficar com essa por enquanto, que é bem usada, uma das mais usadas e assim, prática, você não tem como errar, bem tranquila. Outra dica de pronúncia, então olha só. Enchanté, percebeu aí? EN tem um sonzinho de an, né? Então, enchanté. Se você reparar bem, numa frase anterior aí, ele também aparece e tem esse som. Qual é a palavra? Já deu uma conferida? Isso aí, então, comment, lembra das perguntas, comment vous vous appelez e comment tu t'appelles? Então, quando eu digo comment, eu tenho esse EN também, por isso que tem o som de an. Então, quando você se deparar com uma palavra em francês que já tem aí um EN, você já sabe pronunciar. Então, comment, enchanté, certo? Très bien. Agora, olha só, depois que você já disse um bonjour, um bonsoir, já se apresentou, já perguntou o nome da pessoa, ou a pessoa perguntou o seu nome e você se apresentou, né? Aliás, tem uma outra forma de se apresentar, além de falar o je m'appelle, eu me chamo. Eu posso simplesmente falar eu sou a Vera. Então, como é que eu faço isso? Je suis Vera. Je suis Vera, tá certo? Je suis Vera, eu sou a Vera. Ou então, je m'appelle Vera, eu me chamo Vera, tá certo? Très bien. Depois que você já se apresentou, já falou um bonjour, um bonsoir, já perguntou como a pessoa vai e tudo mais, enchanté também, né? Então, olha bem quando você vai usar o comment vous vous appelez ou comment tu t'appelles, que é mais informal. Então, atenção, certo? Como é que você pode perguntar para a pessoa se ela vai bem? Oh, tudo bem, né? Como é que você poderia fazer essa pergunta? A primeira delas que eu vou te mostrar é a mais conhecida, talvez, né? Talvez você já tenha ouvido falar dessa aí, que ela é a forma mais, para um primeiro contato, é a forma mais formal, então que as pessoas mais usam assim formalmente, né? Então anota aí, comment allez-vous? Comment allez-vous? Très bien. Comment allez-vous é a forma mais formal de se dizer como vai você, né? Então, como vai? Olha lá, comment tem a dica aí, ó, do an. Allez-vous tem a dica aí do u também, certo? Outra dica, normalmente, eu digo normalmente porque tem exceções, normalmente não se pronuncia a última consoante do francês, né? Então, quando eu digo comment vous, você não ouviu nem o T, nem o S, né? Mas quando a gente junta com a próxima palavra, que começa com vogal, normalmente a gente tem a tendência a juntar ali, e aí você ouve o som da consoante, ouve o som da consoante. Então, por exemplo, ó, comment, eu não pronuncio o T, mas termina com T. E allez-vous, né?
começa com vogal, começa com A. Então, quando eu junto comment allez-vous, percebeu aí? Você ouviu o som do T, né? Comment allez-vous, comment allez-vous? Très bien. Como é que a gente pode responder essa pergunta? Se alguém te fizer, né? Ah, Vera, comment allez-vous? Eu posso responder assim, ó. Je vais bien, merci. Et vous? O que eu disse aí? Eu vou bem, obrigada. E você? Então, vamos treinar? Je vais bien, merci. Et vous? Se eu quiser falar, além de falar assim, eu vou bem, vou muito bem, posso fazer também, então anota aí. Je vais très bien, merci, et vous? Je répète, je vais très bien, merci, et vous? Tá? Então, vou muito bem, e você? Tá? Muito bem, obrigada, né? O merci, no masculino e no feminino, a mesma coisa, tá? Então, merci para todo mundo, né? Je vais bien, merci, ou então je vais très bien, merci, et vous? Porque aí você vai mostrar que você é uma pessoa educada, né? Eu vou muito bem, obrigada, e você, né? Então, je vais très bien, merci, et vous? Super bien, né? Aliás, é uma resposta que eu gosto de ouvir, gosto de dar também, super, né? Então, eu tô ótimo, né? Super, claro que é um pouquinho mais informal assim, né? Vamos lá, uma outra forma que você pode usar para fazer essa pergunta é comment ça va, tá? Comment ça va, que também é uma forma não formal demais, também não totalmente informal, e você pode usar então para todo mundo, que você vai ficar bem tranquilo, bem tranquila em termos de, assim, de evitar qualquer constrangimento. Ai meu Deus, eu tinha que ser mais formal aqui, não fui, ou mais informal. Usa que vai dar certo, porque é um meio termo para todo mundo. Então é comment ça va, tá? Comment ça va? Então, como vai? É uma outra forma de perguntar como vai. E como é que a gente pode responder a isso? Ça va bien, merci, et vous? Né? Então, vai bem, tudo vai bem, obrigada, e você? Né? Então, ça va bien, merci, et vous? Comment ça va? Ça va bien, merci, et vous? Tá? Tranquille, super bien. Agora, mais uma dica aí pra você, tá? A gente disse o seguinte, bonjour, lá no começo do vídeo, bonjour e bonsoir. Então, um bom dia ou um olá e um bonsoir, boa noite. Tudo isso na hora de cumprimentar a pessoa. E como é que eu faço para me despedir? Então, vamos ver essas formas também. A gente falou que para cumprimentar alguém, a gente diz bonjour, se for para dizer um olá ou um bom dia, lembrando que o bonjour é usado o dia inteiro. Um bonsoir, se você está chegando ou a pessoa está chegando, você quer cumprimentar a pessoa no início da noite, fim de tarde, começo de noite. Mas como é que a gente faz então para se despedir? Vamos ver então? Algumas pessoas me perguntam, Vera, como é que eu digo boa tarde? Já vou te dizer, quando você chega e você quer dizer boa tarde, você vai manter o bonjour, tá? Que ele é um olá, ele é um bonjour. Quando você vai se despedir, no entanto, no período da manhã, então, por exemplo, eu cheguei e falei bonjour, conversei com a pessoa e estou indo embora, ainda dentro do período da manhã. Eu quero desejar a você uma boa manhã ou então um bom dia, né? No sentido geral, eu estou indo embora e quero te desejar um bom dia. Então eu digo bonne journée. Anota aí. Eu cheguei, eu disse bonjour, eu estou indo embora ainda de manhã, então eu quero te desejar um bom dia. Ou seja, quando eu digo isso, eu estou dizendo tenha um bom dia, tá certo? Então, repete aí, bonne journée, tá certo? Vera, se for no período da tarde, eu cheguei, conversei com alguém, falei bonjour, conversei o que eu precisava com a pessoa e agora estou me despedindo, eu quero desejar assim, uma boa tarde, que você tenha uma boa tarde. Então eu vou dizer isso aqui, anota aí. Bonne après-midi, certo? Bonne après-midi. Então, o que eu quero dizer aqui? Se você chegou e cumprimentou, mesmo sendo início de tarde, você disse bonjour, né? Bonjour, para dizer um olá. Se você ainda está indo embora no começo da tarde, enfim, você vai desejar àquela pessoa uma boa tarde. Então, você vai dizer bonne journée, tá certo? Então, vamos manter lá, ó, para nos despedir de manhã e desejar que a pessoa tenha um bom dia, nós vamos dizer bonne journée.
Para se despedir e desejar à pessoa que tenha uma boa tarde, eu digo bonne après-midi. E aí, Vera, como é que eu faço se eu quiser falar tenha uma boa noite? Ou seja, você está se despedindo e você quer desejar uma boa noite. Olha só, tem duas formas de fazer isso, tá? Se for bem no comecinho da noite e você quer desejar assim, tenha uma boa noite e tal, você pode dizer isso aqui, ó. Bonne soirée. Isso aí. Bonne soirée. Mas se isso for bem ali no comecinho da noite, você está se despedindo, tá? Porque a gente tem uma outra forma de se despedir dizendo boa noite, no sentido tenha uma boa noite de descanso, enfim. Quando você se despede, você não usa bonsoir, tá? Então, lembrando, quando você chega, você diz bonjour o dia inteiro. Mas se você se despede de manhã, você quer dizer bonne journée, então para tenha um bom dia. Se você se despede à tarde, você quer desejar à pessoa uma boa tarde, você diz bon après-midi. Se tá no comecinho da noite, você disse bonsoir, você tá indo embora, você diz bonne soirée, tem um bom início de noite. Agora, quando você tá indo embora e já é um pouquinho mais tarde, a gente tem uma tendência a dizer bonne nuit. Anota aí essa diferença, tá? Então, cheguei ali no comecinho da noite, disse bonsoir e tal, tô indo embora. No começo da noite ainda eu digo bonne soirée, ou seja, tenha um bom início de noite. Se eu estiver indo embora um pouquinho mais tarde à noite, eu vou dizer bonne nuit, tá certo? Bonne nuit. Então, vamos revisar aí todas as formas de cumprimentar e se despedir aí em français, né? Então, chegou, bonjour o dia inteiro, de manhã e à tarde. Se você chegou no começo da noite, você vai dizer um bonsoir. Para se despedir ainda de manhã, você quer desejar um bom dia para a pessoa, bonne journée. Quer desejar uma boa tarde, bonne après-midi. Quer desejar um bom início de noite, bonne soirée. E se tá mais tarde, você quer dizer tenha uma boa noite, no sentido, né? Já tá logo para acabar aí as atividades, então tenha uma boa noite, bonne nuit. Très bien, super! Então você já tem um montão de informações, né? Sobre como cumprimentar, como se despedir, como se apresentar, como perguntar o nome da pessoa, né? Ou se está preparado se a pessoa, ou preparada se a pessoa te perguntar o seu nome. E como é que você, de repente, poderia apresentar alguém? Já parou para pensar? Por exemplo, vamos supor que você tá com um amigo, uma amiga, um parente, você tá ali junto com uma outra pessoa, você tá conversando com alguém, como é que você faz para apresentar essa outra pessoa? Ou se você de repente ouvir isso de alguém, como é que você vai identificar, né? O que essa pessoa tá falando? Então, olha só, se você vai apresentar alguém ou alguém vai te apresentar, provavelmente, né, vão te dizer isso aqui, ó. Je vous présente, tá? Então, je vous présente, eu te apresento, por exemplo, Marie, né? Je vous présente Marie. Ou até você pode dizer, je vous présente mon ami Marie. Um exemplo, né? Te apresento minha amiga Maria, só um exemplo. Então, je vous présente mon ami Marie. Claro que aí a outra pessoa vai responder o quê? Que você já sabe dizer agora. Enchanté. Então, je vous présente Marie. E a outra pessoa, enchanté Marie. Certo? Très bien. Agora, olha só, eu tô usando vous, né? Lembrando que o vous pode ser singular, então quando você tá tratando com a outra pessoa, mas de uma forma um pouco mais formal. Pode ser usado da forma plural, tá? Então, vous pode ser plural também, quando você quer tratar vocês, né? Certo? E se você quiser, por exemplo, falar da forma informal, vamos supor que você está numa festinha muito informal, tá? Você já percebeu que tá todo mundo se tratando de tu, né? Ah, comment tu t'appelles, etc. Então, de repente, se você quiser, você pode usar também no mais informal um pouquinho para apresentar alguém. Como é que você faz isso? Você troca aquele vous e vai fazer o seguinte: je te présente,
certo? Então, ao invés de falar je vous présente, você vai usar je te présente. Je te présente Pierre. Ou então, je te présente mon ami Pierre, certo? Lembrando aí que tem mais uma dica, né? Porque se você usar mon ami, meu amigo ou minha amiga, o som é igual para os dois, meu amigo, minha amiga, certo? Mon ami. No entanto, se você for escrever isso, mon ami, meu amigo, ok, vai parar ali no i, tá? Mon ami. Se você for escrever minha amiga, o som é o mesmo, lembrando disso, né? O som é o mesmo, mon ami, mas você vai escrever com um e, tá? Então vai ficar mon ami masculino ou feminino, tá? Mas vai ter um e ali se for escrever no feminino, tá certo? Então, mon ami, eu digo meu amigo, minha amiga. No entanto, se eu escrevo minha amiga, eu tenho que escrever mon ami com um e ao final. D'accord? Tudo bem? Ça va? Très bien. Então, a forma padrão que você pode usar para apresentar alguém, je vous présente. Se você quiser usar no mais informal, que de repente você percebeu que o ambiente ali tá todo informal, as pessoas estão se tratando de tu, mesmo se é um primeiro contato, porque pode acontecer, né? Às vezes você vai numa festinha, conhecer alguém e tal, super informal, então você pode usar o quê? Je te présente. Olha aí, você reparou a dica que eu dei lá no começo do vídeo? Présente. O E com N tem som de né? Então, je te présente, je vous présente. E voilà! Então, temos aí também, que eu gostaria de compartilhar com você, mais uma forma, se você quiser apresentar alguém. Então, a gente tem lá, je vous présente, ou no informal, je te présente, mas você pode usar essa aqui também, ó, voici. Agora, eu pergunto pra você, qual é a dica aí de pronúncia dessa palavrinha? Lembra lá no começo do vídeo? Voici. Lembra de bonsoir? Então, ó, voici. Se você lembrou que o com i escrito no francês dá som de ua no português, tá de parabéns. Então, eu digo bonsoir e eu digo voici, porque eu tenho o com i, certo? Então, eu digo lá, voici Marie, mon ami, se eu quiser apresentar, né? Ou simplesmente eu posso dizer, aqui está a Maria, tá? Estamos conversando, está aqui, né? Está aqui a Maria. Então, voici Marie, ou voici Pierre, né? Voici Marie, voici Pierre. Então, voici, aqui está Marie, aqui está o Pierre, mon ami, se eu quiser acrescentar, né? Mon ami, voici mon ami Pierre, voici mon ami Marie, tá certo? Então, você consegue aí usar essas duas formas. Je te présente, no mais informal, je vous présente, se você quiser. Claro, se você quiser usar ou não mon ami, aí é indiferente se é teu amigo ou não, de repente não é, então você só apresenta, je vous présente Marie, ou então, je vous présente mon ami Marie, certo? Tudo bem? E voici, voici Pierre, voici Marie, ou voici Pierre, mon ami, certo? Voici Marie, mon ami, ou então, voici mon ami Pierre e voici mon ami Marie. Ça va? Très bien? Até aqui tudo certo? Tudo bem? Espero que você tenha aí, né, conseguido pegar tudo. Ó, nós falamos um montão de coisa hoje, né? Então, como cumprimentar, como se despedir, como falar de você, como perguntar sobre a outra pessoa, o nome e se a pessoa vai bem ou não, né? Como responder, então, como é que eu digo que eu não vou bem? Eu espero que você nunca precise usar, né? Se a pessoa falar assim, comment ça va ou comment allez-vous, normalmente a gente acaba dizendo bien, merci, né? Ou très bien, merci. Mas assim, tem uma forma de falar que não, Vera? Tem um assim, como se, como ça, mais ou menos, né? É que normalmente num primeiro contato você não vai dizer isso, né? Você vai dizer se você já conhece a pessoa e aí você de repente vai se abrir, vai conversar com a pessoa que ela vai te falar, o que é, Vera? Por que não tá bem, né? Mas só para você saber, então, para dizer que tá mais ou menos, né? Eu vou dizer comme si, comme ça. E se eu quiser dizer, não tô bem, tá mal, eu vou usar mal, tá? Espero que você nunca precise usar mal, tá bom?
Très bien. Então, já vimos aí como se apresentar, como cumprimentar as pessoas, como, né, se despedir das pessoas, perguntar o nome, como responder, como perguntar se a pessoa vai bem, como responder a isso também, né? Então, eu espero que você tenha gostado aí desse vídeo de hoje. Então, para eu saber, por favor, dá o seu joinha aí. Então, dá o seu joinha. Se você ainda não se inscreveu, se por acaso não se inscreveu ainda no canal, né? Aproveita, vai lá, se inscreve, coloca também, né? Aciona também o sininho para que você receba as notificações aí dos próximos vídeos recheados de dicas, recheados de coisa boa. Então, aciona as notificações aí, clicando aí no sininho, tá bom? E aí, eu te digo então um au revoir, né? Au revoir, te vejo em breve aí nos nossos próximos vídeos, tá bom? Bisous e à bientôt!